Continuando então, meninas, vamos lá. Agora a parte do ideologia e perseguição nazista. Vamos ver como que se intensificou o nazismo na Alemanha e também nas outras regiões. Primeiro, a partir do momento que Hitler assume então a presidência, ele começa a construir um Estado forte, né, em que ele que vai controlar qualquer setor do país, economia, social, cultura, qualquer coisa é o Hitler que toma conta. Por isso, Estado forte. E ele se autodenomina agora, é um título, né, que ele se deu como chefe maior, que é o de Führer, certo? Que daí é um título que nem os czares na Rússia, né? Ele se auto-intitulou, desculpe, Führer, certo? Continuando então, existe os germânicos arianos, né? Ou seja, uma raça que eles se denominam como superiores às outras. Então, o que eles vão fazer com as inferiores, né? Perseguir e até eliminar, como a gente já escutou, já assistiu filmes e tudo mais. E quem eram os perseguidos, professor? Cite para mim. Vamos lá. Judeus, comunistas, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e entre outros também. Mas nós temos que entender que esses grupos são os principais perseguidos, certo? Que vão para campos de concentração e tudo mais, tá? Continuando, qual teoria então, professor, que vai dar sustentação para essa superioridade? O que eles vão fazer? Qual a consequência disso? Em 1933 tem a questão da eugenia, tá? Eles começam a defender teoricamente a eugenia, que é algo que vem com as teorias também do darwinismo social, né? De achar que uma raça ela evoluiu, ou etnia, como achar melhor, ela evoluiu mais que a outra, então é superior, né? Pegam Darwin, né, que não tem nada a ver com o darwinismo social, é uma análise de alguns teóricos que acabam trazendo a evolução das espécies para a questão humana no século XVIII, XIX. Então, eles pegam o darwinismo social, evoluem ele para uma teoria científica ainda mais aperfeiçoada, que dá a eugenia, tá? Que a eugenia é o quê? É o melhoramento da espécie humana, tá? Eles vão fazer uma forma de melhorar a espécie humana. E uma dessas formas é a esterilização, ou seja, quem for considerado inferior não pode continuar se reproduzindo, certo? Para não aumentar ainda mais essa raça que eles falam que é inferior, certo? Continuando então para a parte de segurança, né, de políticas de segurança, que Hitler ele cria três polícias, né, vamos dizer assim. A primeira é a polícia política do país, que é a Gestapo, tá, que vai agir no país inteiro. A segunda é a guarda pessoal de Hitler, que é a SS, né, a famosa SS que a gente vê em filme e tudo mais. Gestapo também, né, aparece muito. E a última é a função de perseguição, que é a força de assalto. Essa força de assalto, ela vai servir para perseguir os opositores e essas raças inferiores, né? Vai perseguir, vai aprisionar e futuramente mandar para os campos de concentração. Próximo então, em 1933 é criado o primeiro campo de concentração, correto? A primeira ideia do campo de concentração não era mandar os judeus e qualquer outras raças inferiores, era colocar os opositores, ou seja, enfim, quem não concordasse com o governo nazista, ele mandava para esses campos de concentração inicialmente, tá? 1933. E comunistas também, pessoas de esquerda, ele mandava primeiramente. Depois, posteriormente, aí ele começa a mandar judeus, ciganos,
homossexuais e tudo mais para esses campos de concentração, tá? Então teve 2 momentos deles. Continuando, como que eu dou sustentação para esse governo nazista? Propaganda, gente. E quem estava acima desse ministério da propaganda é Joseph Goebbels, tá? Joseph Goebbels, uma figura muito importante também no governo nazista, que ele que deu estrutura da propaganda pro Hitler fazer o que ele quisesse, né? Se eu tenho uma propaganda forte, a população compra a minha ideia, ninguém vai querer questionar o poder do Hitler. Então, ele começa a colocar o Hitler como salvador da Alemanha, que tirou a Alemanha da crise pós-guerra e conseguiu dar um salto na economia, certo? E a ideia econômica, a galera compra. Pode estar acontecendo o que for de errado, né? Se a economia está indo bem, o povo não sente, tá? Então é isso que eu vou falar agora, ó. E desculpe, mais uma coisa do Ministério da Propaganda é que eles censuravam então qualquer meio de comunicação que tentasse ir contra a sua propaganda. Então a censura foi muito forte. Continuando então, a retomada da economia então fez a população aprovar o governo de Hitler, tá? Lembra que eu falei no começo que o grande capital apoiou o nazismo justamente com medo do comunismo e automaticamente, se a economia está indo, o grande capital dá o alvará total para Hitler continuar com essas atrocidades que ele fez, certo? O importante para eles é a economia. A economia está indo? Vamos embora então. E outra coisa que fez a aprovação dele, ele começou a construir muito ferrovias, canais, estradas e tudo mais. O que isso gera? Emprego. Emprego, a população de classe mais baixa e média não reclama, tá? É isso aí. Finalizamos essa introdução ao nazismo, ainda vai ter a Segunda Guerra Mundial, certo? Mas vamos parar por aqui e vamos pela questão ideológica ainda desse nacionalismo exacerbado. Agora nós vamos para o autoritarismo na Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, tá? Que fazem parte da Península Ibérica. Primeiro vamos falar sobre Portugal, correto? Vamos entender como que era a sua política antes de aderir a esse nacionalismo exacerbado. Portugal, então, em 1919, ele vivia uma república parlamentarista, ou seja, é um regime democrático, né? Que visa a participação da população nas questões políticas, correto? Mas o que acontece? Essa forma política, esse sistema político, ele vigorou por 15 anos em Portugal, tá? A República Parlamentar. Só que ela não conseguiu dar conta dos problemas socioeconômicos, certo? E como ela não conseguiu, abriu espaço para novamente outras políticas, né? Outros sistemas políticos. É assim que acontece então, em 1926, o golpe militar, de cunho nacionalista e anticomunista, tá? Então, em Portugal também tem algumas características que a gente viu na Alemanha e também na Itália fascista de Mussolini, correto? Então nós temos que destacar isso. Próximo, vamos ver quem que vai ser o líder desse movimento fascista em Portugal. Vai ser Antônio de Oliveira Salazar, né? O salazarismo, né? Desculpe. Então, Salazar ele vai conduzir o fascismo em Portugal, certo? Através desse golpe de Estado que fizeram. E, obviamente, que quem influenciou o Salazar foi o fascismo italiano, tá? A corrente fascista italiana ela teve influência em Portugal. Aí Salazar ele cria a Constituição, certo? E essa Constituição com natureza totalmente fascista, tá? Como, professor, de exemplos, partido único, proibição de sindicatos independentes, certo? Imprensa e rádio
fazendo propaganda do governo. Isso tudo é características do fascismo, né? De uma ditadura fascista. E só para a gente entender, esse governo fascista, ele durou de 1932 até 1974. Então foi muito duradouro. Depois da guerra ele continuou, certo? Depois que morre Salazar, vem outro sucessor dele, com mesmas visões fascistas. Então durou muito essa característica fascista, tá? Mesmo com o fim da Segunda Guerra Mundial. O governo durou muito. Continuando então, vamos para a Espanha. A Espanha, ela teve um processo político um pouquinho diferenciado de Portugal, que é assim: quem chegou no governo em 1936, lá nas eleições, foi a esquerda. A esquerda, com a reunião de uma frente popular que eram socialistas, republicanos e comunistas, eles fecharam uma frente popular, ganharam as eleições, correto? E começaram a governar. Só que a reação da direita foi extremamente violenta. Na hora, não aceitaram o resultado democrático das urnas, né? E impuseram um golpe de Estado, né? Um golpe militar. Que quem vai estar à frente são os generais fascistas, novamente influência do fascismo italiano. Então, generais fascistas, eles são liderados por Francisco Franco, tá? O líder fascista da Espanha, correto? Então, professor, a esquerda estava no poder, então ela aceita o golpe e tá tudo certo? Não. A Espanha entra em uma guerra civil nesse momento, tá? E que vai durar 3 anos de guerra civil, certo? E eu separei aqui na apostila para vocês quem ficou de um lado e quem ficou do outro nessa guerra civil que esteve, tá? Então, de um lado ficou milícias de trabalhadores, comunistas, socialistas, anarquistas, exércitos leais ao governo que foi eleito democraticamente, tá? E do outro lado dessa guerra civil, milicianos, monarquistas, fascistas, militares golpistas que ajudaram no golpe, né, para tirar o governo eleito, certo? E eles foram apoiados pelos latifundiários, ou seja, donos de grandes propriedades, e pela igreja, correto? E vamos entender a influência externa a essa guerra civil. Primeiro, do lado da esquerda, obviamente, ficou a União Soviética e brigadas internacionais, certo? Que defendem o comunismo, o socialismo. E do outro lado ficou Salazar, né, obviamente, de Portugal, Hitler e Mussolini, né, Alemanha e Itália, certo? Então, esses foram os lados da Guerra Civil na Espanha. Foi muito importante, inclusive tem o quadro da Guernica, né, que é a cidade que foi bombardeada, que eu vou comentar agora, só um minuto. Então, em 1937, Hitler ele faz um ataque aéreo a essa cidade de Guernica que eu falei, na Espanha. E qual que era a intenção dele? Obviamente que ele queria apoiar o governo fascista, que era de sua ideologia também, né? Faz parte do nazismo. Mas ele queria testar os equipamentos, porque ele já previa que a partir do momento que ele começasse a avançar sobre outros países, que iria ter uma guerra, né? Se eu estou avançando sobre um país que a Inglaterra, a França defende, obviamente que nós estamos vendo aí gerar um conflito mundial, certo? O que acontece? Em 1939, então, acaba a Guerra Civil na Espanha. Franco e os fascistas vencem com a ajuda da Alemanha e tudo mais, uma potência bélica, né? Como a gente falou, ele investiu muito em indústria bélica, então tinha um armamento muito pesado, né? Então acaba vigorando o governo fascista na Espanha. E outro também que governou por muito tempo esses ideais, tá?
governou até 1975, tá? Igual em Portugal, que governou até 1974, na Espanha também perpetuou o governo por muitos anos. Beleza? Então é isso por enquanto. Demos o exemplo da Itália, da Alemanha, da Espanha e de Portugal, tá? Que é governos autoritários. Beleza? Até a próxima aula, gente. Qualquer dúvida me mandem. Vocês podem ver que nas próximas páginas tem exercícios. Façam os exercícios, mandem junto com as devolutivas dessas aulas que eu estou dando, tá? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Tchau, tchau.